Amém? Depois nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo 18. Amém? Êxodo 34. Quem achou, diga achei. Quem não achou, nós vamos estar projetando aqui. Amém? Amém? Então, Êxodo capítulo 34, versículo 29 e 30 diz assim: Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Amém? Diga comigo, a pele do seu rosto resplandecia. Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Amém? E agora 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Amém? Amém? Então diz assim, 2 Coríntios 3, 18 diz assim: E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Fala comigo, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós cremos, Deus, que é o Teu Espírito que vivifica ela, ó Deus, nos nossos corações. E nós clamamos nessa hora, Espírito Santo de Deus, venha tornar viva essa palavra no nosso coração. Que a Tua palavra venha queimar, arder dentro de nós, gerando mudança, gerando transformação nas nossas vidas. Nos dê, Senhor, espírito de sabedoria e conhecimento, para que nós possamos realmente entender, que o Teu Espírito Santo esteja revelando ao nosso espírito a Tua vontade e o Teu querer nessa noite. Que nós não possamos, ó Deus, sair daqui da mesma maneira, mas que nós saiamos daqui transformados, impactados pela Tua presença, pelo Teu mover, ó Deus, decididos, ó Deus, a tomar uma posição diante da Tua palavra e diante daquilo que o Senhor tem ministrado a nós. Nós Te agradecemos e clamamos, Espírito Santo, continua fluindo com liberdade no nosso meio, e nós damos total liberdade, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser, da maneira como o Senhor quiser nas nossas vidas. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no ano de 2016 e nós temos como tema desse ano, 2016, alguém sabe? Ninguém sabe? Ano do quê? De brilhar, não é verdade? O ano de brilhar. E eu quero perguntar para você aqui, quem aqui quer brilhar? Amém? Você quer brilhar? Né? Eu creio que todo mundo deseja brilhar, não é verdade? A gente deseja brilhar, a gente quer fazer a diferença. Nós temos o desejo de ouvir a palavra de Deus, de ser luz no mundo, como Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Nós temos esse desejo de brilhar. Mas eu pergunto para você, o que é brilhar? O que é brilhar para você? E eu fui procurar, né, no dicionário, o que é brilhar. Segundo o dicionário, brilhar é aparecer, manifestar-se. Até aí, tudo bem? Nós não cremos que nós temos também que, né, manifestar a luz de Deus nas nossas vidas. Nós não vamos brilhar se a gente estiver escondidinho, nós temos que aparecer, né, para que a luz de Deus brilhe através de nós. Mas aí o dicionário continua falando, sobressair-se, destacar-se, revelar talento ou habilidade. E aí eu estive pensando a respeito disso, e eu cheguei à conclusão de que o conceito de brilho para o mundo é diferente do conceito de Deus sobre brilhar. O conceito de brilhar para o mundo é alguém bem-sucedido. Alguém que brilha é alguém que se destacou diante da multidão. Esse alguém é bem-sucedido profissionalmente, é alguém que é diferente das pessoas, alguém de sucesso.
Eu pensei que, por exemplo, quando alguém chega para você e fala assim, você brilhou nessa noite. O que ele está querendo dizer quando diz isso? Ele está querendo dizer, você foi melhor do que todos. Você se sobressaiu. Eu lembro quando a gente fazia audição de piano, muitas e muitas audições de piano, e mãe a mãe, para a mãe, o filho sempre vai ser o que vai brilhar mais, não é verdade? Sempre é o melhor, é o mais lindo, é o mais tudo. E aí eu lembro que a minha mãe falava assim para mim, mas você é a melhor. E eu olhava para minha irmã e falava, você é a melhor. Então a gente acreditava. Para a mãe e para o pai, a gente é o melhor, a gente brilha, a gente se destaca. Mas para o mundo, quando ele diz assim, você brilhou, você foi melhor do que os outros. O conceito de brilhar para o mundo tem a ver com fama também. Mostre a sua capacidade. Mostre a sua capacidade para o mundo. Mostre os seus talentos. Você tem que se destacar de alguma maneira. Mostre a sua beleza. Se você acha que você não tem uma beleza, então mostre a sua inteligência. Mostre o seu dom, mostre o seu talento. Seja melhor do que os outros. E eu fiquei pensando a respeito do brilho diante do mundo e eu cheguei a essa conclusão. Tem a ver com sucesso, com fama, com ser melhor que os outros. Só que, no conceito bíblico, brilhar é bem diferente do conceito do mundo. Se a gente for olhar na Bíblia, no original, a palavra brilho vem da palavra doxa. O pastor falou sobre isso na macrocélula. Quem estava aqui na macrocélula, os líderes de célula, ouviram isso. Brilho, o original da palavra brilho na Bíblia é doxa. Mas também a palavra glória na Bíblia, o original da palavra glória é doxa. A mesma palavra. Então, para Deus, brilho e glória é a mesma palavra. É doxa. Toda vez que fala glória, é doxa. Não sei se todas as vezes, mas quando fala glória, é doxa. Quando fala brilho, é doxa. Então, a gente entende que o ano de 2016, o ano de brilhar, é o ano de quê? De manifestar a glória de Deus. O ano onde a presença de Deus vai ser tão grande sobre a nossa vida, a partir desse ano, em nome de Jesus, que a gente vai ver a glória do Senhor. Enquanto ainda existe a soberba dentro do meu coração, de que eu sou alguma coisa, de que eu posso alguma coisa, a glória de Deus não vai invadir o meu coração. Eu preciso diminuir para que quem cresça em mim? Para que o Senhor cresça na minha vida. Então, quanto mais eu me humilho, quanto mais eu entendo que eu sou nada sem Deus, mais da presença de Deus eu posso ter, mais da glória de Deus eu posso refletir. E nós vamos olhando para a Bíblia. Esse ano de 2016, a gente tem estudado bastante sobre o ano de brilhar, sobre brilhar. Temos ouvido bastante ministrações. Ontem mesmo, eu e o Micael estávamos ouvindo uma ministração do pastor Cezinha, também sobre isso, uma bênção. Então nós temos ouvido a respeito, muito a respeito disso. E eu comecei a olhar, semana retrasada, homens e mulheres que brilharam na Bíblia. Homens e mulheres que manifestaram a glória de Deus aonde eles estavam. E se você for ver, foram muitos homens. A gente pode citar vários aqui. Paulo, Pedro, Jesus, sem comentários, né? Muitos homens que manifestaram a glória de Deus. Homens que diminuíram para si mesmo. Homens que deixaram as suas vidas, as suas vontades, para viver a vida de Deus. Para viver os sonhos do Senhor para suas vidas. E aí, dentre todos esses homens, o Espírito Santo ministrou meu coração a respeito de Moisés. Amém? Moisés, bem conhecido nosso, né? Quem assistiu a 10 mandamentos, foi 10 mandamentos o nome daquela? Era? É? Não sei, era? Alguém pode? Obrigada, Roseli. Os 10 mandamentos, viram Moisés lá. Os 10 mandamentos, abrindo o mar vermelho e tal, não sei o quê. E a gente sabe quem foi Moisés. Filho, né, do povo de Deus, dos judeus, dos hebreus. A mãe dele teve que colocar ele no cesto, porque todas as crianças até 2 anos iam ser mortas. E ela teve que colocar a criança no cesto. Quem encontrou foi a filha de Faraó. Criou ele como um príncipe do Egito. E ele viveu assim
Até que teve um momento que ele cometeu um crime, fugiu do Egito. E lá, quando ele estava no deserto, ele teve um encontro com Deus. Na sarça que queimava e não consumia. E ali Deus falou com ele. Ele foi marcado naquela experiência com Deus. E a partir daquele momento ele decide: eu vou viver para Deus. Minha vida não tem mais sentido. Deus chamou ele, né, para trabalhar na obra do Senhor, para ser o libertador do povo do Egito, e ele se dispõe. E a vida dele, a partir daquela experiência que ele teve com Deus, aquele encontro, a vida dele foi marcada. Moisés, ele foi um desses homens que brilhavam. O texto que nós lemos, ele diz a respeito de um momento em que Moisés subiu para o monte, né? E ali no monte era onde estava a presença de Deus. E ali ele ficou alguns dias. Quando ele desceu, o que a palavra de Deus diz? O rosto dele brilhava. E brilhava, não era um brilho qualquer. As pessoas não conseguiam olhar para ele. Era um brilho que dava medo nas pessoas. Era tão forte aquele brilho que as pessoas falavam: meu Deus, Moisés esteve diante da presença de Deus. Olha como que ele está reluzente. Não é aquele brilho de quando a gente, né, passa uma maquiagenzinha e bate a luz e dá aquela brilhadinha. As mulheres têm um pozinho meio dourado que a gente passa assim quando vai no evento, quer dar uma brilhada, uma diferenciada assim, né? A gente passa um pozinho com uns negocinhos dourados para dar uma brilhadinha, para dar uma diferenciadinha. Não era esse tipo de brilho. Era o brilho da glória do Senhor. Era um brilho que quando as pessoas olhavam para Moisés, elas reconheciam: Moisés estava com Deus. Só pode ser de Deus esse brilho que está na face de Moisés. Ele brilhava literalmente. Era visível a presença de Deus sobre a vida de Moisés. E quando eu estava lendo esse texto e meditando a respeito dessa pregação que Deus estava ministrando no meu coração incendiava, queimava, só de pensar em Moisés brilhando o rosto, né? O ano de brilhar, e a gente pensa assim: meu Deus, Moisés refletindo assim no rosto a glória do Senhor. E aquilo incendiava o meu coração. E a primeira coisa quando eu li aquele texto, eu falei: eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma mulher brilhante. E eu não quero ser uma mulher brilhante, né, por causa de uma capacidade que eu tenho, de um dom que eu tenho, de eu ser uma pessoa de sucesso, de eu ser uma pessoa bem-sucedida. Não, eu quero ser uma pessoa brilhante como Moisés foi. Eu quero brilhar na minha casa, eu quero brilhar no meu trabalho, eu quero brilhar, né, nos meus amigos, os relacionamentos que eu tenho. E às vezes, quando a gente decide isso para a nossa vida, eu quero brilhar, eu quero fazer diferença, a gente começa a se esforçar. E eu me esforço, eu dou o meu melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tento, eu paro. Todo mundo que passa na rua, eu paro, eu falo, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes a gente esquece que não vem do nosso esforço, né? A gente brilha como resultado de quem esteve na presença de Deus. O brilho, ele é o resultado de quem esteve na presença de Deus. Então, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que brilhar não é o alvo da nossa vida. Não é o alvo da minha vida. Eu não vivo para brilhar. Brilhar é a consequência da minha vida de quando eu estou na presença de Deus. Amém? Deu para entender? Se eu estou na presença de Deus, se eu vivo na presença de Deus, quando eu saio, é natural esse brilho estar em mim. É natural as pessoas olharem para mim e falar assim: tem algo diferente na sua vida. Quem aqui já passou pela situação de que alguém olha para você e fala assim: mas você tem uma coisa diferente, né? Eu consigo ver alguma coisa diferente. Eu lembro de um dia que a gente estava, eu e minha sogra, lá em Pissarras, a menina olhava e falava assim: vocês têm alguma coisa diferente, assim, tipo uma áurea positiva, uma energia assim boa. Ela não sabia explicar o que era que ela via na gente, mas ela descrevia como uma energia positiva, uma áurea, um negócio. E na verdade não é. Na verdade é a presença de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando eu estou na presença de Deus, brilhar é natural, flui das nossas vidas. Quando a gente
a gente vive na presença de Deus, as pessoas podem olhar para nós e falar: você esteve na presença de Deus. Moisés brilhava por causa da presença de Deus que ele estava. Ele estava em intimidade com Deus, ele esteve em intimidade, em amizade com Deus, face a face. Ele esteve lá naquele lugar da revelação de Deus. Ali, naquela presença de Deus, foi quando Deus revelou para ele: olha, eu quero que você faça as festas assim. Eu quero que o povo faça, se consagre dessa maneira, jejue assim, traga sacrifício. Depois, mais para frente, quando Moisés está de novo na presença de Deus, ele fala: eu quero que você construa o tabernáculo dessa maneira, assim, nos detalhes. É ali naquela presença que Deus revela a vontade dele para a nossa vida. É ali naquela presença que a gente conhece Deus na profundidade. De verdade, quem Deus é. Às vezes a gente se contenta com tão pouquinho que a gente conhece de Deus, a gente não sabe quem Deus é de verdade. E é ali, na presença dele, que a gente pode conhecer Deus. E era nesse lugar que Moisés estava. Ele experimentou esse nível de intimidade e de conhecimento da glória de Deus tão profundo, tão diferenciado, que ele foi um homem que brilhou. E lendo, esse texto a respeito do brilho sobre a vida de Moisés, li mais alguns textos e o Espírito Santo ministrou meu coração, e eu quero compartilhar com vocês a respeito de 3 níveis de relacionamento que nós podemos ter com Deus. Relacionamentos que podem ou não fazer a gente brilhar. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Êxodo. Vamos deixar lá em Êxodo, que a gente vai ler alguns textos ali. Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 18 e 19. Amém? Êxodo 20, 18 e 19. Diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor das trombetas e o monte fumegante. E o povo, observando-se, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Existe um momento, que é esse momento aqui, que... Tá certo o texto lá? Aqui? Tá. Existe um momento em que o plano de Deus sempre foi de ter relacionamento conosco. O plano de Deus sempre foi de não ser um Deus distante, um Deus que fica lá no céu e nós aqui, cada um se vire, cada um com a sua vida, não. O plano de Deus sempre foi de ter um relacionamento conosco, de se envolver conosco, de estar perto, de estar constantemente junto conosco. E chegou um momento ali que Deus fala para Moisés: Moisés, reúna o povo e coloque eles para se purificar, para jejuar, para se consagrar, lavar as vestes, porque eu vou falar com esse povo. E aí Moisés chega e fala: gente, vamos se consagrar, vamos lavar nossas vestes, vamos nos purificar, porque Deus vai falar com a gente. Amém? E o povo, amém. Então, lavaram as vestes, fizeram o jejum, se purificaram, se consagraram. E aí chegou o dia que Deus ia falar com o povo. E a Bíblia diz que o monte onde Deus ia falar fumegava, era como se estivesse queimando em brasas. E a Bíblia diz que uma densa nuvem, de fumaça chegou no cume do monte. E ali a presença de Deus estava ali, e a palavra de Deus diz que era a voz de trovão, relâmpago e toque de trombeta, e o povo lá embaixo olhando tudo aquilo, fica imaginando aí na sua cabeça. Quando Deus começou a falar, que foi aqui os 10 mandamentos, se você quiser ler ali, o povo estremeceu, eles ficaram com medo, com muito medo de Deus. E eles começaram a falar assim: Moisés, Moisés, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Nós não queremos ouvir Deus falar, porque se Deus falar diretamente com a gente, nós vamos morrer. E o povo ficou com medo e falou assim: é melhor você
fala você, né, vai você na presença de Deus, Deus fala com você. E depois você vem e conta tudo para nós, a gente vai obedecer da mesma maneira. Mas o povo não quis a voz de Deus. Então, o primeiro nível que eu vejo aqui é o nível daqueles que preferem ficar de longe. Infelizmente, existem pessoas nesse nível de relacionamento. Não é pessoas do mundo que Deus ministrou ao meu coração. Pessoas que não conhecem Deus ou pessoas que estão perdidas. Não. São pessoas que estão dentro da igreja. Talvez sejam pessoas que conhecem um pouquinho de Deus, porque ali aquele povo, embaixo do monte, olhando, eles viram a fumaça, eles viram manifestada a presença de Deus, eles ouviram a voz de Deus. Então pessoas talvez que estão com a gente na igreja, pessoas que conhecem um pouquinho de Deus, pessoas que talvez já ouviram a voz de Deus, conhecem o caminho da consagração. Sabe, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer oração, eu preciso jejuar. Eu sei o que eu preciso fazer. Talvez seja esse tipo de pessoa, mas preferem ficar de longe, preferem não se entregar totalmente a Deus. Por quê? Né? Por que às vezes existe esse tipo de pessoas? Porque às vezes tem medo de morrer. E aí Deus ministrou ao meu coração, como assim morrer? Né? Morrer no sentido de matar a carne. Pessoas que conhecem Deus, ouvem Deus falar, mas ainda são apegadas à carne, né? Aos pecados, ao estilo de vida que entristece ao Senhor. Pessoas que não estão dispostas a mudar as atitudes que entristecem a Deus. Não estão dispostas a mudar seus valores, os teus desejos. Talvez seja um povo que vai na igreja, mas continua querendo fazer as coisas do seu jeito. Vem na igreja, ouve a palavra, levanta a mão no apelo, levanta a mão para adorar a Deus, sai daqui e continua com a vida da mesma maneira. Era esse povo, conhecia Deus, ouviu um pouquinho a voz de Deus, gosta das coisas da carne, do pecado, sente prazer nessas coisas. Pessoas que não estão dispostas a mudar o estilo de vida. Não, eu nasci assim, eu vou assim até o final. Ou então, não, está tudo bem do jeito que está. Eu lembro sempre quando, eu lembro sempre de um exemplo que uma vez me falaram, que diz que se você jogar um sapo numa água fervendo, ele pula fora. Ele não consegue. Do jeito que ele volta. Mas se você botar um sapo numa água geladinha e ligar ele liga a panela ali no fogo e a água vai esquentando devagarzinho, ele não está nem aí. Ele vai curtindo aquela água esquentandinha e de repente ele morre, cozido. Infelizmente tem muitas pessoas assim, não estão dispostas a mudar o seu estilo de vida, continuam naquela vida, né, morna, naquela vida, como que eu posso dizer, acomodada, com um pé na igreja e um pé no mundo, um pé na igreja e um pé na carne. É isso que a palavra de Deus diz que são os mornos, que a palavra de Deus diz, Jesus está a ponto de vomitar da boca. E aí, né, pessoas assim, pessoas que criam o Deus delas. Não, o meu Deus, no meu Deus, se eu beber não tem problema. Eu bebo socialmente só, é só uns golinhos. Porque se eu olhar algumas coisas, se eu estou sozinho, não tem problema. Criam o Deus deles, com a cara deles. Pessoas assim, a primeira oportunidade que o povo teve, quando Moisés subiu para o monte e ele demorou para descer, o que o povo fez? Construiu um bezerro de ouro. Eles fazem o Deus do jeito deles, da hora que eles querem, da maneira como que eles querem. Aquilo que é viável, aquilo que é bênção para mim, eu faço. Aquilo que é difícil, aquilo que exige de eu matar a carne, de eu renunciar ao pecado, isso eu não quero, isso eu não faço. Então, buscam a Deus, às vezes pessoas que buscam a Deus só por causa das bênçãos que Deus tem para oferecer, só na hora da necessidade. Mas daí também quando Deus pede algumas coisas, não estão dispostas a transformar as suas vidas, não querem pagar o preço pela presença de Deus. E aí o Espírito Santo, eu achei interessante que na hora que eu estava estudando,
Deus ministrou meu coração que esse tipo de pessoas são as pessoas que pegam Deus e encaixam Deus na vida deles. Sabe? Não é eu que tenho que mudar a minha vida para caber Deus, né? Não, eu pego um espacinho da minha vida, Deus cabe aqui nesse pedaço e eu encaixo Deus ali, né? Então, são pessoas que querem o mundo e querem Deus. Uma pessoa que não está morna, uma pessoa que tanto faz, tanto fez. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração, né, sobre essas pessoas. Muitas vezes nós somos essas pessoas, que aquilo que é viável para nós obedecemos, aquilo que é difícil não. E sabe o pior que Deus ministrou meu coração? É que essas pessoas, elas não brilham. Essas pessoas não brilham. Você pode até querer brilhar, mas se você é esse tipo de pessoa, você não vai brilhar. Se você não mudar a sua vida, se você não tomar uma posição com Deus. Pode fazer o que você for, o que você puder. Se esforçar uma hora, né? Porque essas pessoas é como se elas tivessem alguma máscara. Uma hora eu aparento ser de Deus, uma hora não. Uma hora a máscara cai. E aí as pessoas veem quem nós somos de verdade. Então, o Espírito Santo ministrou a respeito desse nível. Talvez seria o nível das pessoas que gostam dos prazeres deste mundo. Amém? Ou misericórdia, né? E aí, outro nível que Deus ministrou ao meu coração, que a gente, às vezes aqui dentro, né, da nossa igreja, às vezes nós podemos estar, está lá em Êxodo capítulo 24. Êxodo 24, nós vamos ler o versículo 9 a 11. E depois o versículo 13 e 14. Amém? Êxodo 24, versículos de 9 a 11. E depois versículo 13 e 14. Amém? De 9 a 11 diz assim: E subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E ele não estendeu as mãos sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Amém? Versículo 13 e 14 diz assim: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros, até aqui. Amém? Esse outro nível, o segundo nível, Deus ministrou para mim que havia o povo que ficou lá embaixo. Esse segundo nível era o nível onde estava Moisés, Arão, Nadab, Abiú, sacerdotes e os 70 anciãos. E eles subiram um pouquinho do monte. E a palavra de Deus diz: Deus não estendeu a mão para eles morrerem. Eles puderam subir um pouquinho. Então, talvez a gente pode olhar, né, e ver sim, eles eram pessoas sacerdotes que trabalhavam na obra do Senhor, pessoas que se consagraram mais do que os outros, pagaram um preço maior para estar ali na presença de Deus. E eles puderam subir um pouco do monte, pagaram um preço, e como consequência disso, pelo simples fato deles subirem um pouquinho do monte, eles receberam mais de Deus, eles estiveram mais perto. Se você for olhar ali no texto, eles ouviram a voz de Deus de mais perto, e eles também viram a presença de Deus. Mas a palavra diz que eles viram o quê quando eles estão ali? Fala assim: e eles viram o Deus de Israel, cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira. Eles viram os pés do Senhor, um pedaço de Deus, um pouquinho ali. Eles não viram Deus por completo, eles viram só um pedaço. Viram uma pequena parte. Eram pessoas que tiveram experiências com Deus, mas pessoas que pararam aqui. Depois, se você for ver ali no versículo 13 e 14, eles viram a presença de Deus, eles tiveram experiência, ouviram Deus mais perto, mas daí
Eles falam, você fica aqui. Enquanto Moisés, depois no outro nível nós vamos falar, que Deus chamou ele para mais perto. Sabe? E aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Sobre que esse grupo, ele quer mais de Deus. Ele não é igual o outro grupo que quer o mundo e quer as coisas de Deus. Não, ele quer Deus. Quer Deus. Decidiu, não, eu quero Deus, eu quero viver para Deus. E aí buscam mais. Deixaram renunciar àquela velha vida do passado, porque senão, quando eles tivessem subido, eles teriam morrido na presença de Deus. Não, eles deixaram a vida de pecado, aquela vida para trás. Talvez pessoas que a gente pode olhar e falar assim, pessoas que venham na igreja com compromisso. Pode ser que sejam líderes de célula, que trabalhem no reino, pessoas envolvidas na obra, porque eles eram. Pessoas envolvidas na obra. Talvez sejam pessoas que, se a gente fosse falar hoje, né? Vem na torre, vem na tenda, trabalham na obra, jejua, ora, lê a Bíblia, mas se contentam apenas em ver um pedaço de Deus. Se contentam em conhecer só um pouco de Deus. Pessoas que a vida melhorou. Depois que eu comecei a vir para Deus, a minha vida melhorou. O meu trabalho melhorou, a minha família melhorou, minhas finanças melhoraram, meu casamento melhorou. Olha, eu vivo uma vida diferente. Mas daí também são pessoas que se acomodam com aquilo que recebem de Deus. Ah, não, está tudo bom, então também está bom, vou ficar aqui, né? Talvez seja, lembra daquele profeta que Deus leva e fala água no tornozelo, água no joelho, água no lombo, sabe? Talvez se a gente pudesse olhar e comparar com esse tipo de pessoas, seriam pessoas onde a água dá no lombo. Pessoa que já entrou no mover do Espírito, querem Deus, estão dispostas a deixar o passado, a viver uma nova vida. Só que também são pessoas que se acomodaram. Pessoas que se contentam só em conhecer um pedaço de Deus. Pessoas que conhecem as mãos de Deus, a mão que abençoa, a mão que cura, a mão que protege, a mão que guia. Mas não conhece mais do que isso. Só conhece alguns pedaços de Deus. Vive uma vida básica com Deus. Vive uma vida, se a gente pode dizer assim, uma vida mediana na presença de Deus. E aí, muitas vezes a gente fala, mas eu já sou uma líder de célula. Não, mas eu já estou no ministério de louvor. Mas eu prego na igreja. Mas eu estou envolvida na frente de alguns ministérios. Mas isso não significa que eu seja uma pessoa que brilhe. Porque pode ser que eu esteja num nível de relacionamento com Deus mediano. Uma pessoa que se contentou com a presença de Deus, com aquilo que já recebeu. Então, vive de experiências em experiências com Deus. Pessoas que, eu vou no encontro com Deus, aí tem uma experiência, mudo, acaba. Não, eu vou no encontro com Deus de novo. Aí eu vou no reencontro. Não, preciso ir no reencontro de novo. Pessoas que recebem de Deus e perdem de Deus e recebem de Deus e perdem. Não pessoas que vivem uma vida crescente com Deus. Uma vida que não se contenta. Não, pessoas que está tudo bem do jeito que está. Eu alcancei talvez o que eu esperava, o que eu queria. Sabe? Pessoas que não experimentaram o tudo de Deus. Mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que infelizmente essas pessoas também não brilham, porque elas ainda não chegaram no lugar aonde elas deveriam estar, né? E o terceiro nível que eu quero compartilhar com vocês seja talvez o nível aonde a gente deva estar, talvez não, é o nível aonde a gente deva estar, amém? No mesmo capítulo 24, nós vamos ler do versículo 15 ao 18. Êxodo 24, do 15 ao 18, diz assim: Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés.
O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte e aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Sabe, quando eu estava escrevendo essa palavra, o Espírito Santo ministrou o meu coração. É isso que eu quero. Eu quero ver as pessoas vivendo um nível de relacionamento comigo, que não seja um nível onde eles gostam mais da carne, ou vivem entre a carne e as coisas de Deus, ou um nível onde as pessoas se acomodam no reino de Deus. Não, mas o que eu desejo é um nível de relacionamento daqueles que estão dispostos a tudo pela minha presença. E eu pergunto para você, você está disposto a tudo pela presença de Deus? Quando eu digo tudo, é tudo, né? Diz que tudo lá no original é tudo. Né? Tudo. Você está disposto a quê? Pela presença de Deus. Você está disposto a quê? Para ter Deus, para estar na glória do Senhor. Sabe, Deus ministrou meu coração que esse nível de relacionamento com Deus é para aqueles que são inconformados. São aqueles que olham e falam assim: Deus, mas a tua palavra diz que no teu nome a gente ia fazer obras maiores. É isso que eu quero viver essas obras maiores. Eu quero ser usada para curar as pessoas, eu quero ser usada para expulsar os demônios, eu quero ser usada para fazer prodígios e maravilhas. A tua palavra diz que o véu se rasgou e que nós temos hoje livre acesso para entrar na presença de Deus. Eu quero ser essa pessoa, Deus, que é ousada, que vai e que entra na tua presença. Aquele inconformado que fala assim: eu conheço tão pouco de Deus, eu quero conhecer mais, eu preciso mais, eu quero viver igual aqueles homens da Bíblia, viviam em intimidade e comunhão com Deus. A palavra de Deus diz para mim, né? O Espírito Santo diz para mim que esse é o nível dos sedentos. E eu quero perguntar para você: você já sentiu uma sede muito grande? Uma sede assim, meu Deus do céu, que seca a sua garganta, te dá um desespero. E é uma sede que não é de coca. É uma sede que não é de... Uma sede de uma água bem fresquinha, bem gostosa. Quando você bebe aquela água, ai que delícia, né? Vai refrescando você por dentro. A gente precisa ser esses sedentos pela presença de Deus. Aquelas pessoas que falam assim: enquanto eu não receber essa porção de Deus sobre a minha vida, eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou na torre, eu vou na tenda, eu vou vir fora dos horários, eu vou pedir, eu vou vir aqui na igreja, eu vou clamar até que os céus se abram sobre a minha vida. Os sedentos, aqueles que não se conformam com o pouco de Deus. A palavra de Deus falou para mim a respeito que esse nível é o nível dos apaixonados. Dos apaixonados. Quem é apaixonado sabe que você faz qualquer coisa para estar com a pessoa que você ama. É ou não é? O meu gatinho lindo aqui, ó, comia sanduíche, miojo e marmitex o mês inteiro lá em São Bernardo para economizar para vir me ver. Imagina que coisa mais linda, não é verdade? Não é lindo? Por quê? Porque é apaixonado. A gente faz qualquer coisa. Pai e mãe, você não faz qualquer coisa pelo seu filho? Se é necessário, você passa fome para ver seu filho comer, não é verdade? Isso é o que? Amor é paixão, né? Você está disposto a tudo. Se for para morrer, você morre no lugar. Eu lembro de um dia que ele falou assim para mim, assim, o meu lindo maridão, falou assim para mim assim: sabe por que você é a mulher da minha vida? Aí eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eu daria a minha vida por você. Ai, eu morri naquele dia. Eu falei: ai, que lindo, né? É lindo. Mas o apaixonado é isso. Se for necessário morrer por aquele a quem ele ama, ele morre. É ou não é? Não, eu dou minha vida, né? Tem pessoas que não, dou um rim, dá um pedaço de você. Ele faz o que for necessário para quem ele ama, tá bem? E Jesus fala assim: eu quero que vocês sejam esses apaixonados pela minha presença, pela minha glória. Estejam dispostos a fazer qualquer coisa para estar na minha presença. Os que desejam a Deus mais do que tudo.
mais do que ter uma casa linda, mais do que ter móveis maravilhosos, mais do que ter um carro do ano, mais do que ser bem-sucedido profissionalmente, mais do que tudo, mais do que uma família. Eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Se eu me esforço tanto no meu trabalho, se eu me dedico tanto, eu chego em casa com dor nas costas, dor nas pernas, porque eu trabalhei o dia inteiro, né? Para conseguir o quê? Dinheiro, para estar dentro da minha casa, para comer, para o meu conforto, não sei o quê, né? E aí eu pergunto, quanto você se esforça para estar na presença de Deus? Aí, às vezes a gente fala assim, venha na torre, 6 horas da manhã. Ai, mas eu vou ter que acordar meia hora mais cedo. Eu já acordo 6h30. Se eu vou ter que acordar 40 minutos antes. Ai, esses 40 minutos vão fazer uma falta no meu dia. Não vai viver esse nível. Não vai. Pessoas que estão dispostas a tudo. Pessoas que, como Moisés, amam a presença de Deus. Amam a presença de Deus. Hoje eu estava ali orando, antes de começar o culto. E aí o Espírito Santo falou assim para mim assim, Letícia, eu te criei para você estar nesse lugar, no lugar da glória, da presença. É para isso que eu criei você, para você estar aqui comigo, em relacionamento, em intimidade. Eu criei você para isso. O resto é tudo consequência de você estar aqui. Mas eu criei você para isso. Sabe, esse nível é daqueles que quando Deus chama, para tudo que está fazendo e vai obedecer. É interessante que Moisés, ele está ali fazendo as coisas, assim, de repente, Deus fala para ele, Moisés, quero falar com você. E aí Moisés não era simplesmente igual a gente que fala assim, fala Deus, onde a gente está, a gente pode... Não, ele tinha que parar, deixar as coisas dele, subir no monte. Quem for ver esse monte lá, o Monte Sinai, não era um monte fácil de subir. Era um monte íngreme, um monte difícil. Hoje eles fizeram não sei lá quantas 1000 degraus assim, para você subir. Diz que é uma caminhada de 3 horas para você chegar no cume do monte. Hoje com degrau. Imagina que na época de Moisés não tinha degrau, ele tinha que subir, né? E aí Deus fala, Moisés, quero falar com você. Ele larga tudo e vai, e sobe um monte. E daí Deus fala com ele, ele desce um monte e vem falar com o povo. E aí Deus fala, Moisés, quero falar com você de novo. E ele sobe um monte. Sabe, pessoa que não está nem aí para a vida, para aquilo que está fazendo. Mas eu quero Deus acima de todas as coisas. Eu pago o preço, eu largo tudo. Eu estou disposta a tudo pela presença do Senhor. O nível daqueles que não se contentam em conhecer um pedaço de Deus, um pouquinho de Deus. Enquanto o nível 2 é daqueles que se contentam só em ver um pouco de Deus, daqueles que viram os pés de Deus. Esse aqui é o nível daqueles que não se contentam com isso. É o nível daqueles como Moisés, falam, Deus, eu quero ver tua face. Eu quero ver a tua face. Eu quero conhecer o Senhor como o Senhor é, de verdade. Quero conhecer a tua profundidade. Eu quero conhecer o Senhor na grandeza do teu poder. Desejam a Deus com todo o coração. Sabe? Daqueles que desejam a glória do Senhor. Eu achei interessante que enquanto o povo teve medo de subir naquele monte, porque eles, ou medo de ouvir a voz de Deus, porque senão eles iam morrer. Os sacerdotes, os anciãos subiram só um pedacinho. Moisés não. Moisés, ele foi ousado. Ele subiu o monte. Ele tinha um desejo profundo por mais de Deus. Ele queria aquela presença, mesmo que se aquela presença fosse custar a vida dele. Mesmo que se ele falou assim, Deus, eu vou subir, eu vou entrar nessa fumaça, nessa glória aí. Pode ser que eu não saia daí vivo. Pode ser, não podia, ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele falou, eu quero. Nem que eu perca a minha vida por causa disso. Eu quero a presença de Deus. Pessoa que está disposta a tudo. A vida já não tinha mais valor. O que realmente tinha valor para Moisés era a presença de Deus. Então, ele fazia loucuras por Deus. Você já fez, o pastor fez essa pergunta na macrocélula e eu quero perguntar para você. Você já fez alguma loucura por Deus? Alguma loucura?
Moisés, eu achei uma loucura. Ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, sem comer e sem beber. Ó, é ou não é? É muito amor, é muito desejo, é muita paixão, é muita disposição. E é por isso, por esse motivo, que ele brilhou. Que é por esse motivo que quando ele desceu daquele monte, as pessoas viram a glória de Deus manifesta através do rosto de Moisés. Sabe, eu não sei em que nível de relacionamento você se encontra, mas se você é um homem, uma mulher que deseja brilhar, se você é um homem, uma mulher que deseja manifestar a glória do Senhor, se você deseja ser a luz do mundo, esse é o lugar para você estar. São estes os que brilham. Só que infelizmente, se a gente for ver, de uma nação inteira, quantos brilharam? De milhões de pessoas. Por que só um brilhou? Porque só ele tinha esse desejo pela presença de Deus, acima de todas as coisas, sabe? Então, se você deseja, você fala assim, eu quero Deus, eu quero ser essas poucas pessoas que estão diante da tua presença. Você precisa realmente pagar o preço para estar lá, mas é um preço que vale a pena. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 a 11, que nós lemos o versículo 18, mas nós não precisa abrir que nós não vamos ler. Eu já estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 7 a 11, diz que hoje nós vivemos num tempo diferente do tempo de Moisés. Naquele tempo, não havia o Espírito Santo. Não havia o Espírito Santo, era Deus. Não é que não havia, o Espírito Santo estava lá com Deus, mas o Espírito Santo não estava aqui com o povo. E aí o povo não conseguia ter livre acesso à presença de Deus. E Paulo diz hoje, nós vivemos num tempo diferente de Moisés. Naquele tempo, Moisés ele não podia estar em constante presença de Deus. É como eu falei para vocês, ele tinha que ficar subindo e descendo um monte, subindo e descendo um monte. E não era sempre também que Deus chamava ele para estar lá. Quando ele chamava, ele largava tudo e ia, porque ele sabia que era importante. Mas não era sempre que Deus chamava. Então, a Bíblia diz que quando Moisés desceu daquele monte, o rosto dele brilhava. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? A glória foi o quê? Saindo. Aquele brilho foi deixando de existir, foi parando na vida dele e foi se acabando. Por quê? Porque ele foi perdendo a glória de Deus, sabe? Mas Paulo diz, e a Bíblia nos diz, que hoje nós vivemos num tempo melhor do que o tempo de Moisés. Porque se a glória de Moisés se desvanecia, se a glória de Moisés acabava, hoje, através de Jesus, que morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para nós, nós temos livre acesso para poder estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida, estar na glória de Deus todos os dias da nossa vida. Eu fiquei pensando, Deus, por que para eles era tão difícil e eles valorizavam tanto, Moisés valorizava tanto essa presença de Deus, e porque para nós hoje é tão simples, de certa maneira é tão fácil, e a gente desvaloriza essa presença, a gente desvaloriza a oportunidade de estar diante de Deus, trocamos essa oportunidade de estar na presença de Deus por outras coisas, né? E é verdade. Só que Paulo diz para nós, vocês vivem num tempo, nós vivemos num tempo melhor. A palavra de Deus diz que quando a gente orar, o Espírito Santo vai estar ali com a gente, Ele está conosco. Podemos entrar na presença de Deus a todo instante. Nós podemos viver em constante consagração. Nós podemos viver todos os dias da nossa vida na glória ali, na presença de Deus. Se a gente quer verdadeiramente experimentar as profundezas de Deus, se a gente quer conhecer Deus na profundidade, a gente não pode desperdiçar a oportunidade de estar na presença de Deus. E aí, Paulo diz, lá no capítulo 3, versículo 11 de 2 Coríntios, ele diz assim, se o que se desvanecia teve a sua glória,
muito mais tem o que é permanente. Se aquilo que acabava e ia embora teve a sua glória na vida de Moisés, quanto mais naqueles que somos nós, e que isso pode ser permanente. Pode ser permanente, o meu rosto pode refletir a glória de Deus todos os dias. Eu posso estar na presença de Deus todos os dias. Eu posso ser um apaixonado, um inconformado, desejoso todos os dias pela presença de Deus. Eu posso viver isso. Paulo está dizendo, é em proporção muito maior. Muito maior. Se você for ler ali no versículo 9, diz, a proporção é muito maior hoje do que foi na vida de Moisés. Muito maior. Nós podemos estar dia após dia contemplando a glória do Senhor, desfrutando da intimidade, renunciando tudo para estar com Ele. Se você quer brilhar, a glória é o teu lugar. Amém? Sabe, eu não sei hoje como você entrou aqui. Em que nível de relacionamento com Deus você está? Que tipo de cristão que você é? Se você é aquele que vive flertando com o pecado, com o mundo, com o diabo, se a carne ainda é prazerosa para você, ou se você é um tipo de cristão que se contenta com o que você já tem de Deus. Tá bom, Lê. Nossa, minha vida melhorou muito. É que você não conhece como que eu era, o que Deus fez na minha vida. Ou se você é daqueles que são os inconformados, os sedentos, os apaixonados, aqueles que querem fazer loucuras pela presença de Deus, aqueles que estão dispostos a tudo. Não adianta a gente dizer aqui, quem quer brilhar, eu quero brilhar, eu quero brilhar. Ano de 2016 eu vou brilhar. Não adianta eu querer brilhar, se as minhas atitudes não vão demonstrar isso. Se a minha busca, se o meu desejo pela presença de Deus não for isso, não for esse, né? Então, as atitudes demonstram a escolha que nós estamos fazendo. E até que ponto nós estamos dispostos a ir pela presença de Deus. Eu não sei, você, aonde você está, aonde você quer chegar. Mas na minha vida, eu já decidi. Na minha vida, eu decidi. Hoje eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, eu não quero chegar na minha vida, sabe, tem um provérbio que diz assim, o preguiçoso muito quer e nada tem, sabe? E aí o Espírito Santo ministrou meu coração, sobre quantas vezes a gente quer as coisas de Deus, eu quero viver as coisas de Deus, mas a preguiça espiritual, eu tenho uma preguiça de orar, uma preguiça de ler a Bíblia, jejuar, vai passar uma vida inteira querendo e não vai receber nada. Vai chegar no fim da vida, quis muito e não tive o que eu quis da presença de Deus. Sabe, eu não sei o que você viveu até hoje, que nível você está, mas hoje Deus te dá a escolha de você mudar, de você viver um nível diferente. Sabe, em 2 Coríntios 3:18, que foi o texto que nós lemos no começo, ele diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, todos os dias na glória de Deus. E aí eu sou como espelho, eu estou contemplando a glória de Deus. E aí a glória de Deus brilha sobre mim. E eu reflito a glória de Deus sobre a vida dos outros. Mas eu tenho que estar todos os dias, de glória em glória, sendo transformado por Deus, todos os dias de glória em glória, vendo Deus falar comigo, vendo Deus transformar a minha vida, vendo Deus moldar e me levando e me conduzindo a viver uma vida cada dia mais profunda na presença de Deus. Aí nós vamos viver o brilho que Deus espera que a gente viva. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a aurora que vai crescendo até se tornar dia perfeito. Quando amanhece, o dia está bem, né? A gente está aqui orando de manhã, é uma delícia. E daí você está escuro, de repente você começa a ver um pouquinho de claridade, e o dia vai amanhecendo, quando é meio-dia está aquele sol de rachar. A palavra de Deus diz que nós temos que viver a nossa vida assim,
Cada dia mais a luz de Deus vai brilhando na minha vida e eu vou refletindo essa glória sobre a vida dos outros, cada vez mais, não cada vez menos, cada vez mais, cada vez conhecendo mais Deus, vivendo em intimidade, cada vez mais profundo naquilo que Deus tem para a minha vida. E aí eu vou viver aquilo que Deus espera de mim. Deus, Ele deseja que eu e você vivamos esse nível de relacionamento. O que eu acho mais interessante, que eu não tinha colocado aqui na pregação, mas na hora que eu estava orando, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é que Deus chamava Moisés. Ele chamava: Moisés, vem aqui que eu quero ficar com você. Imagina que legal, não é verdade? Moisés, eu quero ter um papo aqui de amigo, face a face com você. A palavra de Deus diz que nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, aquele a quem Deus tratava face a face. E sabe, da mesma maneira como Deus chamava Moisés para viver esse nível de relacionamento, Ele convida hoje eu e você para viver esse nível, para viver aqueles que brilham a glória do Senhor. Se você, como eu, você entendeu que você nasceu para estar na presença de Deus, eu entendi que o alvo da minha vida é estar na presença de Deus. E o resto eu vou fazer porque eu amo Deus. Eu vou obedecer porque eu amo Deus, porque eu estive com Ele, porque Ele é o meu bem mais precioso e eu não quero entristecer Ele de jeito nenhum. Eu amo tanto Deus que eu não quero entristecer, e daí eu obedeço Ele, faço as coisas por amor a Ele. Mas o alvo, o objetivo da minha vida é essa presença, é poder olhar como Moisés e falar: Deus, eu quero ver Tua face. É poder experimentar como Moisés as revelações que Deus, manifestou e mostrou para ele. Eu não sei, sabe, o que você decide para a sua vida, mas se você realmente quer ser essa pessoa brilhante, essa pessoa que manifesta a glória de Deus, hoje Deus te convida, hoje Ele te chama pelo teu nome, como Moisés, Ele falou: Moisés, eu quero você aqui. Micael, eu quero você aqui. Eu quero você aqui na fumaça. Não tenha medo, seja ousado. Entre. A palavra de Deus diz que nós devemos entrar com ousadia na presença de Deus. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos colocar uma música. E eu queria que nesse momento você estivesse analisando a sua vida. Que nível você está? Que nível você tem vivido? Aonde você quer chegar? Quanto você quer de Deus? Mas acima de tudo, quanto você está disposto a pagar o preço para ter essa presença? Quanto? Não adianta só nós falarmos, nós precisamos mostrar através das nossas atitudes. As nossas atitudes. Moisés, ele correu para a presença de Deus. Eu quero a tua glória, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. Teve um momento onde Deus fala para Moisés: Moisés, pode ir, eu vou te abençoar. Se você quer minhas bênçãos, Moisés, você vai ter. Eu vou colocar um anjo na frente, ele vai livrar vocês, ele vai ajudar vocês a entrarem na terra prometida, mas a minha presença não vai com vocês. Moisés diz: eu não saio daqui, Deus, se a tua presença não estiver comigo. Se a tua presença não estiver comigo. Quero que você nessa hora coloque a sua vida diante de Deus. Talvez seja o momento de você reconhecer diante de Deus que você tem feito, que nível você tem vivido. E talvez o tempo de você pedir perdão para Deus. Deus, me perdoa por às vezes eu estar perto do Senhor só por causa de interesse, por aquilo que o Senhor tem para me oferecer. Me perdoa, Deus, por às vezes eu me contentar com uma vida mediana na tua presença, por achar que aquilo que eu já recebi do Senhor já está bom. Eu não quero. Faz de mim um homem e uma mulher inconformada, uma mulher insaciável,
Um homem ou uma mulher sedento, um homem ou uma mulher apaixonado pela presença do Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, nós vamos colocar essa música de novo. E você tem o seu tempo aí com Deus. Fale com Ele nesse momento. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa hora. Vai clamando ao Espírito Santo de Deus. Eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença, Deus. Eu quero a tua presença. Esse é o desejo do teu coração. Se você reconhece e fala: Deus, eu quero a tua presença. Eu nasci, Deus. Eu reconheço que eu nasci para estar na tua presença. Não existe outro lugar onde eu deva estar do que diante do Senhor, contemplando a tua glória, sendo transformado de glória em glória, recebendo aquilo que o Senhor tem para mim. Se esse é o desejo do teu coração, se você realmente fala: Deus, me ajuda, eu quero estar disposta a tudo pela tua presença. Eu quero me consagrar, eu quero me dedicar, eu quero esforçar, eu quero dar o melhor da minha vida para o Senhor. O que eu sei é que eu não posso mais ficar nenhum dia longe dessa glória, nenhum dia mais longe dessa presença. Eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Se esse é o desejo do teu coração, se você quer isso para a sua vida, se você está decidido, se você fala assim: eu não quero simplesmente com palavras, mas eu vou mostrar nas minhas atitudes, na minha maneira de viver, que eu vou viver para estar na presença de Deus, manifestando a glória de Deus àqueles que precisam, refletindo a glória de Deus para aqueles que vivem nas trevas. Se esse é o desejo do teu coração, se você realmente fala: eu quero a tua presença, se esse é o desejo do teu coração, se coloca de pé nessa hora. Nós vamos orar por você. Coloca de pé nessa hora se o desejo do teu coração é esse. Senhor Deus, nós queremos, Senhor Jesus, com todo o nosso coração clamar. Como essa música diz: mostra-nos a tua glória, revela-nos, Deus, as profundidades do Senhor. Nós não queremos nos contentar com uma vida mediana na tua presença. Nós não vamos nos contentar, Senhor Jesus, em viver uma vida flertando com o pecado, com o mundo e com o diabo. Nós queremos o Senhor. Nós entendemos, Espírito Santo de Deus, que nós nascemos para estar na tua presença, e esse é o único lugar, ó Deus, da nossa vida, Deus, que nós queremos estar. Não existe lugar melhor, Senhor Jesus, não existe nada que nos traga maior prazer e alegria do que a tua presença. Senhor Jesus, nós reconhecemos que muitas vezes damos o nosso melhor, ó Deus, para conseguir dinheiro, para o nosso trabalho, Senhor Jesus, às vezes para a nossa família, para as outras coisas, e para o Senhor nós oferecemos o resto, e nós não queremos mais viver assim. Nós queremos, Senhor, ser como Moisés, que entendeu que a vida dele não tinha mais valor, que a vida dele não tinha mais sentido se não fosse estar com o Senhor. Pai, revela-nos que essa verdade
entre no mais profundo do nosso coração. E que, Senhor Jesus, nós possamos a partir de hoje tomar uma atitude diante da Tua presença, uma atitude de uma busca constante. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de inconstância no meio da Tua igreja. Pessoas que buscam a Deus se esvaziam, são cheias da presença e se esvaziam de novo. Em nome de Jesus eu repreendo isso no meio do Teu povo. Faz de nós homens e mulheres constantes, firmados no Senhor, ó Deus, que vão recebendo mais da Tua presença a cada dia, crescendo e crescendo a cada dia mais diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor Jesus, o quanto nós precisamos do Senhor, e nós queremos, Senhor Jesus, Te buscar todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos por esse momento, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.